Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, nós estamos trazendo uma série de estudos falando acerca do fruto do Espírito. E hoje eu quero falar sobre o fruto chamado fé ou fidelidade. Portanto, eu convido vocês, amados irmãos, a meditar comigo acerca deste fruto maravilhoso chamado fé ou fidelidade. É o 7º fruto. Daqui mais 2 dias nós estaremos concluindo o estudo sobre o fruto do Espírito. A fé, a fidelidade é o amor no campo da prova. É o amor mediante as provas. Antes de eu falar sobre a fé como fruto, eu quero falar sobre o que é fé. Você me pergunta, presbítero, o que é fé? O Espírito Santo responde: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Porque por meio da fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que buscam. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez, Pai, entrando na Tua presença para buscar, Senhor, o Teu poder e a Tua graça, pois o Senhor pode ungir-me, revestir-me, meu Deus, dando-me capacidade para vencer todos os obstáculos e superar todos os obstáculos. Ó meu Deus, eu te peço esta unção que despedaça todo jugo, Pai, para poder falar a Tua palavra da maneira como ela é. Este é meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero, portanto, falar sobre a fé ou fidelidade. Fé, amados irmãos, significa ser leal, ser firme, ser constante, ser perseverante, ser confiante. Nesse sentido, a fé relacionada à fidelidade, isto é confiar em alguém, aceitando plenamente a pessoa como ela é e tendo certeza das suas intenções. Isto é um breve resumo do que é fé. A fé, ele é também dom de Deus. A fé que opera milagre, ele vem na forma de dom do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero hoje não falar sobre a fé em forma de dom, mas quero falar sobre a fé na forma do fruto do Espírito, sobre
aquilo que a Bíblia se refere à fidelidade, a fidelidade que nós temos que ter com Deus para produzir o fruto espiritual. O que é então fidelidade? A fidelidade no original do grego tanto pode significar uma atitude de confiança quanto também de fé. É uma demonstração do caráter leal e fiel ao Senhor Jesus. É uma demonstração clara da sua lealdade ao Senhor Jesus Cristo, por causa de uma confiança total exercida no nome do Senhor Jesus. Através da nossa conversão, ou através da conversão, o homem se aproxima do Senhor Jesus. A sua alma passa a ser dependente da presença do Senhor, pela entrega total. Isto é confiança ou fé, que por sua vez produz a fidelidade propriamente dito. A fé, portanto, é uma fidelidade incondicional a Deus. É como a esposa é fiel ao marido, é como o esposo é fiel à sua esposa. É desta maneira que a fé é encarada como sendo fruto do Espírito Santo. Quando o homem se converte ao Senhor Jesus, ele passa a ser dependente dele, ele passa a depender exclusivamente do mover do Espírito de Deus para vencer todos os obstáculos. Ele passa a ser fiel aos princípios do ensino cristão do Senhor Jesus. Muito cristão tem sido fiéis ao Senhor Jesus enquanto as condições permitem, enquanto tudo está bem. Quando os ventos são favoráveis, quando não falta dinheiro, quando a família está com saúde, são leais ao Senhor Jesus. Da mesma maneira que foi o apóstolo Pedro, enquanto estava com o Senhor, vindo porém as aflições, as perseguições, falta de dinheiro e etc., deixaram de olhar para o autor e consumador da fé, dando crédito às condições nas quais se encontraram. O apóstolo Pedro era fiel ao Senhor Jesus, mas no momento em que o Senhor Jesus foi preso, ele negou o Senhor 3 vezes. E assim também o cristão, amados irmãos, quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando a família está bem, ele se mantém fiel. Mas quando as circunstâncias ao contrário, quando surge as dificuldades, essas pessoas acabam abandonando a fé, negando a fé, inclusive, deixando o autor e consumador da fé, dando crédito às condições nas quais se encontram, começam muitas vezes a criticar a Deus, a blasfemar de Deus, a reclamar de Deus, porque eles não estão fundamentados mediante a palavra, eles não estão firmados mediante a palavra, e aí é muito fácil negar, porque surge a dificuldade. Enquanto tudo é bonança, enquanto tudo vai bem, enquanto o Senhor está te abençoando, você glorifica, você louva, você exalta, você salta, aplaude ao Senhor. Mas quando começa as dificuldades, você começa a blasfemar do Senhor, começa a reclamar de Deus, dizendo que Deus para ti o rosto virou, que de nada adiantou a sua fé, de que nada adiantou depositar a sua fé nele. E isso acaba levando você novamente a retroceder na fé, a se tornar um crente carnal, um crente incrédulo, inclusive. Tem nome de crente, mas não acredita mais na unção, no poder, e começa a dar mais crédito às condições na qual você se encontra, começa a ficar descontente
começa a falar do seu descontentamento, começa a mostrar tristeza e em seguida parte para a infidelidade, que é um sinal de desconfiança, de uma verdadeira incredulidade ao nome do Senhor Jesus. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Quando as coisas vão mal, a fidelidade é um sacrifício. O que o Espírito Santo coloca dentro de nós, amados irmãos, é a vontade de servirmos a Deus. Mas muitas pessoas, enquanto está tudo bem, eles são fiéis, mas quando as coisas começa a desandar, a sua fidelidade é colocada em prova, e aí ser fiel já se torna um sacrifício. Portanto, amados irmãos, o que o Espírito Santo deposita dentro de nós, através da fidelidade, é atravessar qualquer barreira, transpondo todos os obstáculos contrários. A fé tem este poder, amados irmãos. Ser revestido com o fruto da fé, você poderá atravessar qualquer barreira, qualquer dificuldade. Você, mesmo diante, quando tudo muitas vezes se levanta contra você, você se mantém fiel, você se mantém íntegro na presença de Deus. É o caso de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua prosperidade, Jó perdeu a sua saúde, mas ele, quando a sua esposa dizia para ele: você ainda se mantém fiel a esse Deus, blasfeme desse teu Deus e morra. O que a esposa de Jó estava incentivando? Jó a praticar próprio suicídio, a vir a suicidar-se. Mas Jó disse para ela: tu dizes como uma louca, tu fala como uma louca, nem a si mesmo. Jó foi infiel ao Senhor nosso Deus. Ele manteve-se fiel porque ele amava a Deus. E se você ama a Deus, meu irmão, se você ama ao Senhor, se você quer produzir o fruto chamado fidelidade, mantém-se íntegro na presença de Deus. Atravesse a luta, passe pela luta, mas cante o hino da vitória. Passe pelas barreiras, transpondo todos os obstáculos, tudo aquilo que é contrário à sua fé, mas mantém-se fiel ao Senhor, mantém-se íntegro na presença de Deus. Deus sempre está provando a nossa fidelidade, amados irmãos, para com Ele. É bom que todos os cristãos mantenham bem atento os seus olhos espirituais, a fim de não perderem, amados irmãos, o contato com Deus, a fim de não ficarem muitas vezes desatento e acabar perdendo a sua bênção espiritual, a fim, portanto, amados irmãos, de não perderem o gracioso dom do Espírito Santo. Eu disse dom, aqui se refere realmente ao dom da fé, porque a fé que opera milagre, ele é dom de Deus. A fé que traz à existência as coisas que não existem, é dom de Deus. Portanto, amados irmãos, fidelidade é manifestado de uma confiança irredutível. Deus espera essa fidelidade de cada um de nós. Além disso, requer que aquela pessoa que é servo do Senhor, que é fiel ao Senhor, seja um verdadeiro dispenseiro de cada um que se ache fiel, pois a fidelidade confirma o ministério do servo de Deus. Veja o que Jesus criticou a infidelidade. Se você ler o livro de Lucas, capítulo 16, verso 10 até o versículo 13, esclarecendo que esta infidelidade existe porque o homem quer servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nós não temos, amados irmãos, como servir a Deus
e ao mundo. Nós não temos como servir a Deus e as riquezas que o mundo oferece. Nós temos que ser fiel aos princípios que o Senhor tem nos dado, a fidelidade. Se nós mantermos fiéis ao Senhor, Ele se mantém fiel a nós. Foi o que Davi falou para Salomão. Ele disse: Salomão, você, meu filho, se você andar com Deus, Deus estará contigo. Mas se você abandonar a Deus, Deus irá te desprezar. Amados, isso é muito sério. Você já imagina Deus desprezando a nós, virando as costas para nós? Foi o que aconteceu com Saul. Deus escolhera Saul para ser rei de Israel. Saul era o mais humilde dentro de sua família. Deus o exaltou, fez ele rei. Deus deu a ele riqueza, deu a ele e entregou na mão dele todos os seus inimigos. Mas Saul não se manteve fiel a Deus, e a Bíblia diz que Deus desprezou a Saul. A Bíblia diz que Samuel estava orando por Saul, pedindo que Deus tivesse misericórdia de Saul. E Deus disse para Samuel: até quando terá dó de Saul, tendo eu a desprezado? E a Bíblia diz que quando Deus desprezou a Saul, Ele retirou a presença do Espírito Santo que estava atuando na vida de Saul. E Saul acabou ficando endemoniado. Amados, vamos compreender isso, que Deus tem algo extraordinário para cada um de nós. Deus espera que cada crente seja fiel até a morte. Apocalipse capítulo 3, capítulo 2, verso 10, diz isso: ser fiel até a morte. Isto porque o próprio Deus é fiel, amados irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Portanto, aquele que tem sido infiel, mas quer alcançar a misericórdia, confesse a Deus. Confesse a Deus, seja fiel agora. Confesse a Deus, porque Deus é fiel, Deus é justo para perdoar todos os nossos pecados. Deus, Ele está com o seu braço estendido. Ele está com o seu braço estendido para nos abençoar. Deus ama a mim, Deus ama você. Deus é um Deus de benevolência. Deus é um Deus fiel. Ele, ainda que o homem seja infiel, Deus mantém-se fiel. Deus, Ele tem nos dado do seu grande amor, da sua grande graça, da sua grande benevolência. Somente aqueles que se mantêm fiel ao Senhor, este alcança a graça de Deus, este vence todos os obstáculos, pois, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que você não vê, mas que Deus traz à existência para te entregar, pois a fé, Ele é capaz de nos dar a condição de sermos vencedores. A Bíblia inclusive diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, e a palavra de Deus ele funciona como um capacete de salvação para nós. Nós só podemos vencer todos os obstáculos, amados irmãos, se nós vivemos da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele retroceder, a Bíblia diz que Deus não tem prazer nele. Pela fé, os antigos alcançaram a misericórdia de Deus. Pela fé, todos os patriarcas foram vencedores porque acreditaram na promessa de Deus. Acredite, meu irmão, Deus tem algo para te dar. Se Deus te fez uma promessa, esta promessa vai se cumprir. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aquilo que o Senhor determinou na sua vida vai acontecer. Aquilo que o Senhor determinou que será na sua vida, terá que ser. Então acredite nisso, amados irmãos. A fé, muitas pessoas dizem a fé move montanha, mas se você tem muita fé, mas você não usa a palavra de Deus para determinar a bênção da tua vida, você não irá mover nenhum grão de areia, porque a fé, ela precisa que você
use o seu lábio para determinar a sua vitória, que você precisa falar para o monte que está te atrapalhando de ser o vencedor. Qual é o monte que está te atrapalhando, meu irmão, minha irmã? É o problema na sua vida conjugal? É o problema na sua vida sentimental? É um problema de saúde? É a saúde da sua família? É um câncer? É um vírus? É algum problema degenerativo que está atuando, que está tirando a sua fé? Ou é um problema de ordem financeira? Ou mesmo um problema espiritual? Meu irmão, acredite que a fé, ele tem o poder de transformar as coisas que não existem, Deus criar as coisas que não existem para te dar, para te entregar, para fazer você ser o vencedor. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei, se assim o Senhor permitir, falando sobre o fruto chamado mansidão. E depois já estaremos concluído. Talvez eu venha gravar mais um áudio para fazer a conclusão. Que Deus venha abençoar a todos. Quero mandar um abraço para todos os meus ouvintes que me acompanham pela rede social, que me acompanham pela página do Facebook do Cristão, Simplesmente Cristão, também da página do Facebook Evangelizando no WhatsApp, da página do Crente, várias páginas da qual estou postando esta mensagem. Que Deus abençoe todos os irmãos que fazem parte dos grupos de oração, os administradores. Que Deus abençoe os irmãos que fazem parte da Rádio Pescador e também do quiz bíblico da irmã Karine. Que Deus abençoe a todos. Fiquem da paz do Senhor Jesus. Amém?